Olá a todos e todas, nós estamos iniciando mais uma reflexão que nós costumamos chamar de pregação. E hoje o nosso texto base para esta reflexão está no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, a começar no versículo 1 até o versículo 8. Eu vou ler na versão que eu tenho aqui em mãos, que é a Almeida Revista e Atualizada, que diz o seguinte: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Bom, a questão fundamental, a pergunta que nós fizemos e estamos fazendo a partir deste texto é: e Deus? Deus é um juiz justo ou é um juiz iníquo? É um juiz perverso? Porque para muitos esse Deus demora a responder, ou dar alguma resposta, ou a atender ao clamor daqueles e daquelas que recorrem a Ele pedindo justiça, pedindo que Ele julgue com justiça a sua causa. Bom, o que diz a parábola na verdade? A parábola tem dois personagens principais, que é um juiz e uma viúva. A viúva tinha uma causa contra o seu adversário, que nós não sabemos o que é, porque não é revelado no texto. O que se vê é que ela desejava ardentemente que o juiz julgasse a sua causa fazendo justiça. O juiz a desprezou por várias vezes, ignorando o seu pedido. Portanto, ela continuava, apesar disso, insistindo com o juiz. E, de certa maneira, o importunava. E porque ela o importunava, ele decide julgar a sua causa. O juiz desta parábola representa o lado forte, o lado mais poderoso da sociedade. Ele ocupava um cargo que demonstrava que era alguém muito importante e que não temia nada, que não temia a ninguém. Era poderoso e injusto e iníquo, como diz o texto. Ou seja, não era um juiz justo, que é uma incongruência. O juiz deveria ser imparcial, deveria ser justo e não iníquo, e não injusto. A viúva, que representa este lado extremamente frágil da sociedade, que não tem recursos, portanto, marginalizadas na sociedade dos tempos de Jesus, essa viúva, através da sua busca por justiça, convence um juiz injusto e iníquo a julgar corretamente a sua causa. E isso é interessante.
Com esta parábola, nós podemos aprender algumas lições. A primeira delas é que o tema central da parábola é a oração perseverante. Jesus conta a parábola para exatamente ilustrar, vamos dizer assim, a questão de orar sempre e não desistir e não esmorecer. É o que diz o versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Portanto, o texto está estruturado sobre esta ideia central. Revela isso logo no início, isso nós já afirmamos aqui. A viúva é esse personagem que nos mostra que devemos buscar a solução das nossas causas justas. Observe que ela não busca vingança, ela não busca algo que agrida o seu adversário, ela não está preocupada se vai ganhar ou perder a causa, ela quer que o juiz julgue de maneira justa. Isso mostra a fé que ela possuía da sua parte. Nós podemos identificar essa viúva com todos os discípulos e discípulas de Jesus, daqueles e aquelas que, sem esmorecer, insistem que precisam de uma justiça divina e que colocam as suas necessidades mais profundas na presença de Deus. Segunda lição, Deus ouve as orações e faz o que é correto. Esse juiz iníquo faz um contraste com o juiz justo, que é o Deus Todo-Poderoso. E isso aqui é importante. Deus não é o juiz iníquo. Não há uma similitude aqui, é um contraste. É exatamente uma antítese. Ou seja, Jesus está falando de um juiz injusto para mostrar que Deus não é um juiz injusto, ao contrário, ele é um juiz justo. Portanto, muito mais que esse juiz iníquo que atende às necessidades da viúva pobre, sem recursos, Deus é um juiz justo que ouve e atende àqueles e aquelas que se chegam a ele para pedir que ele supra as suas necessidades mais profundas e julgue as suas causas mais difíceis, mais complexas, mais que, na verdade, a sociedade não atende ou que seres humanos, mesmo investidos de autoridade, não conseguem resolver. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, diz Jesus, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Portanto, Deus é melhor, muito melhor, do que esse juiz injusto. Terceira lição, Deus não é demorado em responder ao clamor de seus servos. Jesus diz que parece demorado. A ansiedade da viúva certamente era muito grande para ver a sua situação resolvida, porém precisou de vários encontros com o juiz para que ele a atendesse. Precisou ser resistente e persistente. Deus faz todas as coisas no tempo certo. A nossa ansiedade e imediatismo muitas vezes destroem a nossa resistência e a nossa fé. Então, muitas vezes nós desistimos das causas justas porque parece que Deus está demorando em atender a nossa oração. Mas Deus faz justiça, diz Jesus, depressa e não demorada, mas no tempo certo. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, diz o versículo 8. Assim, um juiz humano e iníquo consegue trazer soluções para as questões a ele apresentadas. Deus, muito mais do que isso, atende aos rogos, ao clamor do seu povo.
quarta lição. Existe fé verdadeira nas orações das pessoas? O texto que nós lemos termina exatamente com esta pergunta. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É essa a questão fundamental. Muitas vezes não conseguimos as respostas da parte de Deus, porque a nossa fé, ela fracassa no meio do processo, no meio da perseverança, no meio da insistência com que muitas vezes nós não conseguimos colocar diante de Deus. Com esta pergunta de efeito, Jesus está questionando se aqueles que vêm até Deus com suas orações serão como a viúva, cheia de fé e perseverante, ou não. É essa questão que fica para cada um de nós ao final desta parábola. Ou seja, Deus não é um juiz injusto, mas Ele quer que nós confiemos nele e entreguemos a Ele com fé as questões da nossa vida, as mais profundas, porque Ele certamente tem as melhores respostas para aquilo que nós dele precisamos. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. A qualquer momento, a gente volta.